Dando continuidade, vamos aqui analisar mais uma redação, certo? Agora para o tema 2, que foi passado para os senhores, a redação foi corrigida e uma aula de interpretação do tema foi elaborada e apresentada, certo? Aqui eu trago também uma redação para nós olharmos as partes, né, as partes do texto e, mais uma vez, consolidarmos alguns conceitos. Vejam só que agora eu trago novamente uma redação que foi elaborada em 4 parágrafos, uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Mais uma vez, eu reforço aos senhores, nada de elaborarem 6 parágrafos de desenvolvimento, não há necessidade, ok? A nossa prova apresentará uma folha de redação com no máximo 30 linhas. Então, eu vou basicamente dividir a menor quantidade para a introdução, tá certo? Uma introdução com a média de 5 até 7 linhas. Eu vou colocar 2 parágrafos de desenvolvimento, certo? 2 desenvolvimentos com a média de 10 linhas, ok? E a quantidade restante para a conclusão, tá certo? Aqui vão ser 2 parágrafos, certo? E eu vou dividir assim. Então, 5 na introdução, 10 em cada um dos desenvolvimentos, ok? E o restante, o que sobrar para a conclusão. É claro que aqui você tome cuidado com a letra, tá certo? A letra cursiva, uma letra mediana, tá certo? Lembrem-se que nós teremos estas 30 linhas e vamos ter que nos contentar em escrever até a 30ª linha. Não há espaço para a 31ª linha, tá certo? Eu peguei uma redação em que o aluno, aqui do curso, do nosso curso, o aluno apresentou um texto em que ele não entregou na folha definitiva de redação, entregou na folha de caderno e o texto tinha mais de 30 linhas. O que estava após a 30ª linha não foi lido. Logo, a conclusão foi prejudicada. Salvo engano, o que estava além da 30ª linha fazia parte da conclusão. Então, foi desconsiderado e a nota foi muito baixa, tá bom? Porque, pense, lá no Enem, no vestibular, você não vai ter nem a 31ª linha para escrever, ok? E qualquer escrita, além da 30ª linha, pode ser interpretada como uma forma de identificação, do aluno tentar se identificar. E a nota tenderá a ser até 0, ok? Porque qualquer meio, qualquer forma de tentativa de se identificar será penalizado com a desqualificação do texto. Então tomem cuidado. Limitem-se à escrita até a 30ª linha. Tá bom? Vamos lá. E Diego, como é que eu faço isso? Treinando. Tá certo? Nós vamos agora começar uma segunda bateria de temas. Então, treinem, tentem enxugar as ideias. Vejam que quando eu faço um texto, claro que esse texto ele vai ter mais de 30 linhas. Depois eu vou enxugando, eu vou cortando palavras desnecessárias, ideias desnecessárias, ok? É normal, por isso que nós fazemos os rascunhos. Tá bom? Vamos lá. Aqui uma introdução. A crescente interferência de grupos ligados ao agronegócio brasileiro na política nacional tem levado à discussão acerca da crescente autorização legislativa para uso de defensivos agrícolas na produção em larga escala. Pronto, mais uma vez aqui a apresentação do meu assunto, tá bom? Uma aluna mandou uma pergunta no fórum de discussão sobre como nós podemos apresentar o tema, o assunto ao nosso corretor, certo? Sem a necessidade de colocar as palavras, o tema, né, de forma literal. Eu sugiro que você extraia aquelas palavras que são principais, tá certo? Que são consideradas, que você considera como principais e coloque no seu texto. Né? Aqui nós estamos falando de defensivos agrícolas, nós discutimos na aula de análise do tema, né? Eu sugeri para que vocês observassem que os textos motivadores eles falam dessa crescente
autorização legislativa do uso de defensivos agrícolas, né, de agrotóxicos na produção em larga escala. E o próprio tema, ele traz essa ideia de interferência química, agricultura em larga escala, certo? Aqui, ó, agricultura em larga escala, interferência química, ok? Agrotóxicos, defensivos agrícolas, tá bom? Você vai pegar estas palavras. Você não vai copiar o tema. Você não pode pegar esta parte daqui e copiar na íntegra, certo? Você vai pegar as principais palavras e colocar no tema. Por que você vai fazer isso? Para mostrar ao corretor que você está seguindo a ideia do tema, o assunto do tema, e que sua redação não deve ser zerada por fuga do tema, tá certo? Vamos lá. Novamente, um parágrafo de introdução é um parágrafo dividido em pelo menos duas partes, tá bom? A primeira parte, eu apresento o tema, eu mostro ao corretor que eu não fugi do tema. Como é que eu faço isso? Através de um tópico frasal. Novamente, esse tópico frasal, ele já deve ter um teor crítico, ok? Observe que eu estou aqui dizendo, ó, a crescente interferência de grupos ligados ao agronegócio brasileiro. Você liga a televisão, o noticiário, você vê isso. Você lê uma reportagem na revista, em alguma revista de grande circulação, você vê assuntos dessa natureza, ok? Política nacional, aqui política nacional, estamos falando de âmbito federal, ok? Congresso Nacional, especialmente. É uma crescente interferência de grupos ligados ao agronegócio brasileiro na política nacional, tem levantado a discussão acerca da crescente autorização legislativa para uso de defensivos agrícolas na produção em larga escala. Contudo, seguindo o mesmo ritmo, aqui ó, teor crítico, opinativo, discutem-se no meio acadêmico os riscos biológicos e ambientais promovidos a partir da utilização sem controles e surge um apoio à divulgação de produtos oriundos da agricultura orgânica, mais saudáveis e menos agressivos. Observe que nenhum dos textos motivadores traz essa referência aos agricultura orgânica, tá certo? O texto motivador não traz essa referência. Então aqui já pode ser enxergado pelo corretor como um ponto de visão crítica que o nosso texto exige de nós, tá bom? Vamos lá. Em primeiro plano, torna-se prudente argumentar sobre como, nos últimos anos, paralelamente ao crescimento da participação dos empresários do agronegócio no Congresso Nacional, uma corrente crítica no meio ambiente vem discutindo os riscos que a progressiva utilização de agrotóxicos nas lavouras brasileiras pode acarretar ao ser humano e ao meio ambiente. Registre-se que somente na primeira década do século XXI a Organização Mundial da Saúde, através da sua Agência para o Desenvolvimento do Tratamento do Câncer, identificou a correlata relação entre os novos tipos de câncer e a irregularidade alimentar de gerações ao longo dos anos. Ou seja, uma relação com o fato dos alimentos consumidos passarem por constantes modificações, aqui seria modificações genéticas ou de ordem química. Observem o seguinte, aqui nós temos uma análise argumentativa e de visão crítica, tá certo? Mais uma vez, o texto dissertativo, argumentativo, é o texto que mescla conteúdo expositivo e conteúdo argumentativo, tá certo? Conteúdo expositivo e conteúdo argumentativo. Outro ponto negativo no uso dos defensivos agrícolas refere-se aos riscos ambientais, especialmente quanto ao surgimento de pragas e a contaminação do lençol freático a partir do descarte inapropriado dos rejeitos químicos.
se eu não estou enganado, um dos textos motivadores fala dessa questão do descarte, ok? E na aula que nós analisamos o tema, eu trouxe para vocês que é, a lei que traz, né, no seu corpo legal a referência a como será o descarte dos produtos, né? Que não é bem dos produtos, mas assim, do vasilhame, do, do recipiente, né? E como eles deverão ser armazenados pelos consumidores, tá certo? Então aqui eu gostaria que vocês já observassem. Eu trago também neste parágrafo uma crítica sobre os rejeitos químicos, tá bom? Algo bastante preocupável neste momento da nossa sociedade. Aqui é o segundo desenvolvimento. Em decorrência disso, há uma parcela de produtos agrícolas que se constituem como um nicho de mercado a ser explorado, e o Brasil poderá se consolidar no cenário internacional como um grande produtor de alimentos orgânicos. Senhores, observem que aqui é a segunda parte eu toco num assunto que está na segunda parte da nossa introdução, tá certo? E aqui, mais uma vez, eu trago o tópico central deste parágrafo. E eu chamo também a atenção dos senhores para o elemento de ligação entre os parágrafos. Muito importante, tá certo? E mais uma vez, eu também chamo a atenção de vocês para esta ligação fluida entre a introdução e os parágrafos de desenvolvimento. Conforme fontes oficiais do Ministério da Agricultura, atualmente existem 22 mil propriedades rurais que já exploram o setor e renderam em 2018 4 bilhões de reais, contribuindo para a balança comercial. Também chamo a atenção dos senhores para o seguinte: estes dados estatísticos não estão nos textos motivadores, tá certo? Aí eu posso usar. Claro, eu estou trazendo ao meu texto algo que é novo, uma novidade. Eu não vou pegar os dados estatísticos que estão nos textos motivadores, tá bom? Sempre eu estou conversando com vocês sobre isso. Aqueles textos servem para nós interpretarmos o tema, extrairmos as ideias, ok? Vamos dizer assim, formarmos a nossa opinião. Os novos eu vou trazer, eu vou apresentar. Agora, vejam, eu vou apresentar e eu também vou interpretar. Eu não vou colocar um dado estatístico simplesmente por colocar, tá bom? Porque aí, basicamente, não há valoração. Eu não consigo valorar esse dado estatístico, tá certo? Mas uma vez que eu digo, já são 22 mil propriedades rurais que exploram isso. Vejam que este parágrafo eu comecei dizendo que é um nicho de mercado que deve ser explorado. E olha que eu trago depois uma referência a um dado estatístico de 22 mil propriedades. Quantas propriedades rurais existem no Brasil? Né? E olha só, apenas 22 mil exploram esse mercado. Vejam que aqui eu trouxe para vocês, olha só, arrecadou em 2018 4 bilhões de reais, certo? É um número que pode ser elevado, tá certo? E isso tudo vai contribuir para o desempenho da balança comercial, ok? E aqui, eu chamo a atenção a atenção de vocês para esta parte. Veja que aqui eu fecho com uma pergunta reflexiva. E aqui é um ponto interessante para a nossa aula. O que é a pergunta reflexiva? A pergunta reflexiva, às vezes os alunos têm essa dificuldade. Existe a pergunta direta, que é a pergunta que eu faço e em seguida vem a resposta. E a pergunta reflexiva é uma pergunta de reflexão. Agora, eu vou conduzir o meu corretor à reflexão que eu quero, que eu desejo. Tá certo?
uma vez que eu coloquei este dado estatístico falando do número de propriedades, coloquei o dado estatístico falando da quantidade arrecadada, né, gerada, do faturamento gerado pelo, pelo, pelos, pelos produtos orgânicos em 2018, vejam o que eu coloco em seguida. O que são esses dados? O que são esses números? Pronto, agora eu estou dando ao meu texto a referência argumentativa. Até aqui é exposição, é, é o texto dissertativo, tá certo? É o texto expositivo. Mas quando eu digo o que são esses dados, senão a possibilidade de explorar, senão possibilidades de explorar mais desse mercado e alavancar maiores faturamentos. Aqui eu estou trazendo com a pergunta reflexiva a minha observação argumentativa. Eu estou fazendo a composição argumentativa, ok? Aqui o meu texto ele ganha pontos para o meu pontos do meu corretor, certo? Eu ganho pontos, ok? Neste momento meu texto deixa de ser, este parágrafo deixa de ser expositivo, que estava caminhando para exposição, apenas para ser um parágrafo dissertativo, e agora ele incorpora também a ideia de ser um texto, um parágrafo argumentativo, logo dissertativo argumentativo, tá bom? Observem, vamos continuar. No entanto, a agricultura é um setor bastante sensível. Eu continuo com a minha opinião sendo aqui apresentada. No entanto, a agricultura é um setor bastante sensível às interferências ambientais, econômicas e políticas. Olha que interessante. Lá na introdução eu falei da constante interferência de grupos do agronegócio no cenário legislativo nacional. Ok? E aqui eu estou dizendo, ó, há uma interferência ambiental, uma interferência econômica e também interferência política. Desta forma, medida sine qua non, aqui é uma expressão também em latim e eu quero que vocês interpretem comigo essa expressão, né? É uma expressão que basicamente significa o seguinte, importante, né? Desta forma, medida importante, primordial, né? Ah, Diego, por que você colocou essa expressão em latim? É, primeiramente, né, para dar uma elevada a mais no meu texto, tá certo? E agora eu trago para vocês uma expressão que poderão utilizar futuramente. Desta forma, medida sine qua non de política de Estado, veja, política de Estado, não é política de governo, política de Estado. Aqui eu uso com muito cuidado a palavra, tá bom? E aqui, mais uma vez, o meu corretor ele vai ser conduzido a entender que eu não estou falando de uma política de governo. Não é uma política de governo, mas sim uma política de Estado. Política de governo é política que é de um governo e o governo seguinte tende a não dar continuidade. Mas quando eu falo que é uma política de Estado, eu estou falando que é muito mais, né, do que um plano de governos, ok? Mas sim do próprio Brasil, do próprio país, ok? Eu quero que a agricultura ela se desenvolva, então tem que ser uma política de Estado. Desta forma, uma medida importante, uma medida sine qua non de política de Estado converge em investir no setor para então permitir que os produtos brasileiros consigam competir com os internacionais. Soma-se também o crescente interesse dos cidadãos por hábitos de vida mais saudáveis e a introdução de gêneros alimentícios orgânicos já é uma realidade em feiras locais e regionais. Ok? Vejam que aqui é um parágrafo eminentemente argumentativo.
opinativo, em que a opinião ela é explícita e vocês precisam tornar a opinião explícita, tá certo? O corretor precisa ver, precisa enxergar esta opinião, certo? No nosso texto. Ok, vamos então agora à última parte do nosso parágrafo. Desculpe, a última parte do nosso texto. Diante da problemática, constata-se que, inevitavelmente, a utilização de defensivos agrícolas, apesar de controversa, tenderá a ser uma prática cada vez mais rotineira, seja por fatores de ordem econômica, seja pela dificuldade de alimentar uma população mundial crescente a partir da produção de subsistência. Ok? Ótimo. No entanto, paralelamente, cabe aos governos investirem no desenvolvimento da agricultura sem agrotóxicos, por meio de atuação de seus bancos oficiais, mediante linhas de crédito específicas ao setor. Outra possível medida de substituição gradual dos agrotóxicos por uma produção orgânica pode ser implementada através do controle natural de pragas, cabendo aos órgãos oficiais como a Embrapa, em parceria com os produtores, a experimentação dessa e de outras medidas. Dessa e outras ações, perdão. Ok, galera. Observem que, mais uma vez, eu vou trazer para vocês a referência, né? Primeiramente, a reafirmação do tema, tá certo? Aqui ficou um pouquinho mais extenso, mas não tem problema, tá bom? Desde que eu faça de forma a deixar bem claro ao meu corretor o que eu quero, né? Veja que eu sei que é impossível, é praticamente um sonho, é utópico, pensar em alimentar uma população crescente, uma população mundial que tende a crescer apenas com alimentos orgânicos. É inviável, é impossível, ok? Também tem outra coisa, nós sabemos que há uma interferência econômica, uma interferência política. O texto tratou disso no segundo desenvolvimento. Então eu sei que a interferência econômica, o fator econômico vai falar mais alto, ok? Mas eu não vou também, digamos assim, me entregar, ok? Eu não vou mostrar que eu não tenho saídas para a questão, ok? Agrotóxicos e defensivos agrícolas. É possível a agricultura em larga escala sem interferência química? A resposta aqui, dificilmente, tá bom? Mas eu não quero dar o braço a torcer. Eu vou mostrar ao meu corretor outra coisa. Eu estou falando de algo mais. Eu estou falando agora que, paralelamente, nós podemos falar de outros meios, outras formas de alimentar de forma saudável a população, ok? E aqui nós trazemos então a proposta de intervenção, tá certo? A partir desta segunda parte do nosso parágrafo. Cabe a quem? Cabe aos governos investirem. Cabe a quem? Aos governos. Ok. Eu não estou falando de governo A ou governo B, estou falando de todos. Afinal, é uma política de Estado. Investirem. O que é que eles vão fazer? Vão investir no desenvolvimento de uma agricultura sem agrotóxicos. Ok. Por meio da atuação de bancos oficiais. Nós falamos disso na aula de interpretação do tema, ok? Mediante linhas de crédito, o que é que um banco oficial faz? Oferece crédito. Oferece crédito. Então, mediante linhas de crédito específicas ao setor, ok? Outra possível medida, é um elemento de ligação aqui, outra possível medida de substituição gradual dos agrotóxicos por uma produção orgânica pode ser implementada através do controle natural de pragas. Pronto, o que fazer? Quem fará? Caberá aos órgãos oficiais. Pronto, novamente o Estado. Agora não só o Estado. Cabe aos órgãos oficiais, aqui eu dou o exemplo de um, em parceria com os produtores. A experimentação, né, o experimento dessa e de outras ações, ok? Então aqui a gente fecha este parágrafo e fechamos também o texto dissertativo argumentativo, tá certo? Eu gostaria de comentar com vocês agora só mais alguns tópicos e nós
encerraremos esta aula. Ok, esta lista os senhores já conhecem, tá certo? Eu trago mais uma vez aqui apenas para servir de ilustração. Cada uma das partes do nosso texto dissertativo argumentativo poderá ser iniciada a partir dessas expressões, tá certo? Claro que vocês não irão decorar, mais uma vez, é entender o uso, tá certo? Para a introdução, ok? A introdução ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, os senhores usarão expressões para contextualizar, para iniciar o parágrafo, ok? A segunda parte do texto, a segunda parte do parágrafo de introdução, elementos que vão ligar o tópico frasal à apresentação do assunto à apresentação dos argumentos e ao ponto de vista, tá certo? No primeiro desenvolvimento, vocês irão usar expressões como estas, tá certo? Em primeiro plano, é primordial que, é imperativo analisar, observa-se em primeira instância, é relevante abordar primeiramente que, tá bom? Primeiro desenvolvimento. Segundo desenvolvimento, aqui eu trago outras expressões, tá bom? Em decorrência disso, é preciso, porém, reconhecer outro fator importante, cabe reconhecer que deve-se abordar ainda que, paralelo a isso, cabe mencionar, tá bom? E também estes elementos, eles são elementos que podem ser aproveitados no interior dos parágrafos de desenvolvimento, tá certo? E também no parágrafo de conclusão. No interior. E na conclusão, destaco a importância da conclusão, pois vale 200 pontos, tá certo? Então, para iniciar, ok, eu trago estas expressões, elas não são únicas, podemos tirar outras, tá bom? Mas aqui são algumas para iniciar. Para apresentar os agentes, cabe ao, é papel do, é função da, desse modo cabe, okay? Para sugerir ações, investir, fiscalizar, disseminar, incentivar, proteger, democratizar, punir, implementar, criar, educar, garantir. Para apresentar o modo, como será feito, né? Por meio de, mediante, recorrendo a, por intermédio de, através de, para apresentar o objeto, a fim de, com o objetivo de, com a intenção de, ok? Com o intuito de, ok? Com o intuito de, certo? Aqui vocês podem pensar na própria finalidade da proposta de intervenção, tá certo? Aqui a gente fecha esta videoaula, tá certo? E vamos até o próximo ponto. Até mais.